Agora a gente fala de saúde, porque o mês de outubro, gente, já é mundialmente conhecido, né, como um mês marcado por ações relacionadas à prevenção e também ao diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também do câncer do colo do útero, para justamente conscientizar as pessoas sobre essas doenças e para dar também maior acesso aos serviços de diagnóstico, né, para que as pessoas conheçam esses serviços e assim contribuir para a redução da mortalidade e dos efeitos colaterais dos tratamentos, claro, com o uso das tecnologias. E é sobre esse assunto que eu vou falar e por isso recebo aqui no estúdio o Dr. Wellington Martins, que é mastologista. Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite. Um tema bastante importante, né? Porque a gente sabe que muita gente está recorrendo ao diagnóstico precoce. É claro que a gente precisa avançar bastante nesse quesito ainda, mas algo que tem assim afastado muitas mulheres até do diagnóstico precoce, até da aceitação dessa doença em muitos casos, são os efeitos colaterais. E é aí que a tecnologia entra para amenizar essa situação, né? Sim, então a importância do Outubro Rosa, ela vem muito nesse sentido de conscientizar as pessoas da importância do diagnóstico precoce e que as pessoas procurem o tratamento quanto antes para a gente poder ajudar as pessoas das melhores maneiras possíveis. Pois quando o câncer é diagnosticado em fases iniciais, a taxa de cura beira 95%. Então, nos últimos anos, temos avançado muito na questão do tratamento, mas ainda pecamos muito no diagnóstico precoce. Então, um dado preocupante é que no Brasil, menos de 30% das mulheres que deveriam fazer as suas mamografias a partir dos 40 anos, fazem o exame de maneira rotineira. E isso impacta lá na frente, que aí a gente acaba fazendo diagnósticos com tumores maiores, em estágios mais avançados e necessitando de tratamentos cada vez mais agressivos para o tratamento da doença. E é por isso que a gente fala sobre o avanço da tecnologia, que a gente acabou de ver uma imagem ali de uma mamografia e há alguns anos muita gente falava do quanto era dolorido, quase insuportável fazer um exame como esse. Só que a tecnologia avançou tanto, é claro que é incômodo, né? É como o exame de Papa Nicolau, para que as mulheres devem fazer todos os anos, né? Sem falhar nenhum ano, porque isso também previne muitas doenças, dá para diagnosticar doenças muito precocemente. É um incômodo, mas é um incômodo suportável, porque essa tecnologia já avançou bastante, né? Em questão de tratamento também, muitas mulheres acabavam não optando pelo tratamento, porque achavam que iam ficar mutiladas, iam ficar sem um seio, mas isso não faz mais parte da realidade. Por isso a importância do diagnóstico precoce, até para que esses efeitos sejam minimizados, né? Sim, então a questão do desconforto da mamografia, a gente tem que primeiro orientar as mulheres de que é um exame desconfortável, porém não precisa ser dolorido. Então, como dicas que a gente sempre deixa para os pacientes, é que evitem a semana da menstruação, que é comum da mama estar mais sensível, certo? Procure locais que as pessoas tenham um entendimento de que precisa acolher aquela paciente para ela fazer o exame de maneira delicada e gentil. Então, é uma maneira da gente atrair as pacientes. E, nos últimos anos, os aparelhos têm evoluído. Então, principalmente com o acréscimo das mamografias digitais, esses aparelhos tendem a ser cada vez menos desconfortáveis e cada vez menos doloridos. Então, a importância do diagnóstico precoce gira nesse sentido de que quanto menor o tumor a gente consegue observar, mais provável essa paciente manter a sua própria mama, menos provável dela retirar a mama inteira, por vezes não necessita de quimioterapia, né? Então, cada caso a gente orienta de forma individual, porém, como consenso, quanto mais cedo, melhor. A gente está vendo aí algumas imagens passando sobre exames e tem também uma imagem que chama bastante atenção, que é do autoexame. Esse é indispensável. A mulher precisa se tocar todos os dias, até para identificar, né, precocemente o surgimento de algum tumor, de algum caroço nessa região, né, doutor? Sim, a importância do autoexame é que ele é uma forma da paciente se autoconhecer. Então, oscilações na mama são frequentes durante o ciclo menstrual e
relacionado a outros estímulos da vida, como estresse, ansiedade, que podem fazer a sua mama, às vezes, responder de forma diferente, reter um pouco mais de líquido. Então, com relação ao autoexame, como dicas que a gente sempre deixa, é que também evite a semana da menstruação, que é comum a mama ficar mais inchada, né? Para aquelas mulheres que não menstruam, escolher uma data fixa e repetir o exame uma vez ao mês. E caso observem qualquer alteração que ela não está acostumada a observar, que elas procurem atendimento quanto antes para fazer a avaliação. Então, o autoexame, ele entra como um método que irá contribuir para a paciente observar alterações e antecipar o seu exame. Então, um erro comum que as pacientes têm é acreditar que, caso elas não sintam nada, elas não precisam fazer o exame, elas não precisam procurar o médico. E é aí que mora o perigo, porque em muitos casos de câncer, as mamas são normais, nódulos pequenos, lesões que podem ser câncer antes mesmo de formar caroço. Então, nesses casos, o exame de mamografia ajuda essas pacientes a fazer diagnóstico inicial e fazer um tratamento adequado. Existe alguma recomendação, o senhor falou aí de 40 anos, né, para a maioria das mulheres para fazerem o exame de mamografia. Existe alguma recomendação para mulheres abaixo dessa idade fazerem esse exame ou não é recomendado em nenhum caso? Então, a mamografia ela é feita em vários momentos. Então, de maneira a rastrear o câncer de mama, em casos de paciente de baixo risco, que são a maioria, anual, a partir dos 40 anos. Em casos de alto risco, quando tem um familiar de primeiro grau, principalmente mãe, irmã ou filha, que tiveram diagnóstico de câncer de mama ou ovário, a gente antecipa 10 anos em comparação com aquele familiar que teve o diagnóstico. Então, como exemplo, se a sua mãe tiver câncer aos 44, a sua primeira mamografia iniciará aos 34 anos. Então, em casos pontuais, sem doença, paciente de alto risco começa antes dos 40, quando o familiar tem doença jovem. E também em casos de diagnóstico. Então, em qualquer momento que eu observe um nódulo, avaliei e acho suspeito para câncer, eu posso fazer a mamografia diagnóstica para avaliar aquele caso de câncer suspeito. Só para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo de orientações, o senhor podia deixar para o pessoal de casa, principalmente para as mulheres, claro, né? Claro que a gente também precisa do apoio dos maridos, que também devem ficar atentos a essa situação, mas qual seria a sua recomendação com relação a atitudes que a gente pode tomar para evitar esse tipo de doença? Por exemplo, atividade física, o que isso pode ajudar? Por favor, suas orientações. Então, quando a gente vai orientar uma paciente que tem medo de ter câncer de mama, para evitar a doença, ela tem que saber que o que evita a doença é ter estilo de vida saudável. Isso impacta em quê? Na redução da chance dela formar um tumor. Então, pacientes que têm o peso adequado, que não têm obesidade, sobrepeso, pacientes que comem de maneira saudável, elas podem prevenir a formação. Então, a prevenção é estilo de vida. Mamografia é diagnóstico precoce, caso ela venha formar caroço. Tá certo. Então, doutor, muito obrigada pelas suas orientações e bom trabalho. Obrigado.